Olá, sejam muito bem-vindos ao Jurisdição Fluida, o podcast do projeto de pesquisa Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial, patrocinado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Houve um tempo em que todo juiz trabalhista fluminense sonhava em ser titular da Vara do Trabalho de Cordeiro, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Criada em 1992, a Vara do Trabalho de Cordeiro era uma jurisdição tranquila, com pouco mais de 500 processos anuais e audiências presenciais que aconteciam com periodicidade quinzenal. Era o ápice de uma carreira que se fazia da capital para o interior, antes da promoção para o segundo grau. A Vara do Trabalho de Cordeiro foi transferida para Nova Friburgo em 2011, mas o imaginário profissional do interior do estado do Rio de Janeiro, como uma jurisdição tranquila, em contraste com a exaustiva jurisdição da capital, segue como um traço característico do ethos profissional da magistratura trabalhista fluminense. Mas será que ainda faz sentido distinguir capital e interior? Ainda faz sentido pensar a jurisdição a partir do território? Afinal, a pandemia acelerou o processo de virtualização, até então concentrado no processo judicial eletrônico e no consequente desaparecimento do papel, e fez com que quase todo o trabalho judicial passasse a ser feito remotamente. De fato, com a pandemia, a presencialidade foi suprimida e depois de uma curta e incompleta interrupção, as audiências passaram a ser telepresenciais. Houve resistências, recusas e críticas, mas também soluções criativas para o desafio de manter a máquina funcionando sem desrespeitar a exigência de distanciamento social. Não foi fácil, mas cá estamos nós, depois de uma avalanche de centenas de milhares de audiências telepresenciais. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Adriana Maia de Lima, juíza titular da Terceira Vara do Trabalho de Duque de Caxias, Érico Santos da Gama e Souza, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Cabo Frio, e Rita de Cássia Ligiero Armon, juíza titular da Sexta Vara do Trabalho de São Gonçalo. Obrigado pela presença e pela disponibilidade para conversar conosco. Hoje, vocês três são juízes titulares no interior do estado, ainda que seja difícil caracterizar Duque de Caxias e São Gonçalo como interior, já que ficam na região metropolitana da capital. Mas vocês não começaram a carreira nesses lugares. Começaram como substitutos, circulando pelo estado, e eventualmente a sua promoção não foi necessariamente para as varas que hoje ocupam. Que tal iniciarmos o nosso papo reconstituindo um pouco a trajetória de cada um de vocês? Quem se habilita primeiro? Vamos seguir a ordem. Adriana. Eu comecei em 2004 como substituta e, na minha época, cada mês havia uma designação para um lugar diferente, diferente do que acontece hoje em dia, né, com essa situação de designação por circunscrição, enfim, e por um período mais longo, auxílio compartilhado, isso não tinha. E eu passei até 2017 aguardando a promoção, eu fui para a antiguidade, e a primeira vara foi Queimados. E depois assumi, em junho de 2018, a terceira vara de Duque de Caxias. E lá estou até a presente data. Legal, obrigado, Adriana. Érico? Vamos lá. Eu assumi como substituto em 1995. Fiquei, logo em seguida, 6 meses, 8 meses depois, fui designado para cobrir os impedimentos do juiz da primeira vara de Cabo Frio, já falecido Dr. Manuel. Com isso, eu fiquei designado também para a região de Niterói, onde eu fiquei somando períodos descontínuos praticamente 7 anos e 5 anos aqui nos impedimentos por causa da facilidade, da proximidade da região. E depois assumi a titularidade na 10ª Vara no Rio, depois de 10 anos como substituto. Depois fui para a 16ª Vara e desde setembro de 2021 assumi a primeira Vara de Cabo Frio, onde eu moro
que eu digo que moro há 20 anos, mas tinha residência em Niterói e fazia sempre a travessia da ponte para o Rio de Janeiro. E foi assim gratificante para mim retornar para Cabo Frio, onde eu já tinha trabalhado por um longo período, e reencontrar alguns advogados que ainda estão na ativa e assumir a titularidade aqui. Rita? Vamos lá. Eu ingressei no tribunal em 1985 como servidora e assim permaneci por 12 anos. Ingressei na magistratura no Tribunal da Terceira Região em 1998. Nesse período, eu imaginei que em pouco tempo, 1 ano, 2 anos, eu retornaria, mas não teve oportunidade de permuta, e lá eu fiquei por 6 anos, e muito feliz, e hoje eu agradeço a Deus e entendo porque me deixou lá por 6 anos, mas também como juíza do interior. Nesses 6 anos que eu fiquei lá, em Minas, onde é um estado muito grande, e as pessoas têm medo de substitutos, né, de serem mandados para o norte de Minas e tal, eu fiquei praticamente os 6 anos em Betim, e na mesma vara. Então, talvez por isso eu tenha me apegado tanto, né, porque eu me sentia praticamente titular, lá tinha auxílio fixo, e permutei, consegui a permuta em 2004. E de 2004 até hoje, nesses 18 anos, eu posso dizer que grande parte, talvez 16 anos, eu tenha ficado entre Niterói e São Gonçalo. Eu, no Rio, mesmo na capital, eu atuei por um ano e pouco, e em algumas cidades picadas também. Mas, então, eu estou onde eu sempre gostei de trabalhar, que é no interior. Eu nunca tive interesse em ficar na capital, eu me adapto muito melhor no interior. Pois é, eu queria aproveitar essa sua última fala, Rita, né, reconstituindo um pouco da trajetória de vocês, né? Érico entrou em 95, começou por Cabo Frio, foi promovido em 2004, né? E recentemente, 20 anos depois, voltou para Cabo Frio, né? Fazendo uma espécie de círculo, né? Voltou ao seu ponto de partida, onde começou cobrindo os impedimentos e as suspeições do falecido Manuel, né? O Manuelzinho. Você, Rita, né, descreveu uma trajetória como servidora, entrando nos anos 80, passou para Minas, circulou pouco, né, ficou em Betim, mas, enfim, é uma outra realidade, uma cidade do interior de Minas. Desde 2004 é juíza aqui no Rio. Você falou, passei por vários lugares picotados, mas eu sei que esses lugares picotados foram Caxias, Niterói, São Gonçalo, Campos, Itaperuna, Cabo Frio, ou seja, você rodou o estado inteiro, né? Mas foram períodos curtos. E a Adriana, né, que ingressou em 2004, também passou por várias, né, diversas varas da capital, além de Teresópolis, Caxias, Volta Redonda, Nilópolis, até mesmo São João de Meriti, a minha querida Meriti, né, teve lá em São João de Meriti, antes de ser promovida na Baixada, né? Ou seja, vocês conheceram muita diversidade ao longo da carreira, ao longo da trajetória, passando por locais da região metropolitana, do interior, né? Do interior tanto do Rio como Minas Gerais, no caso de Rita, pela capital. E aí, aproveitando a última frase da Rita e a minha introdução, né? Voltando à fala de abertura, tem muita diferença ser juiz em cada um desses lugares? Tem. Qual é a diferença, Rita? Vamos lá, me explica então qual é a diferença. Eu não sei, talvez seja uma característica pessoal, não é? Eu sou uma pessoa mais dada à informalidade. Então, eu sinto no interior, eu me sinto mais à vontade, a receptividade é maior. A questão, para mim, eu creio que seja a formalidade dos advogados e das partes, né? As partes a gente já tem aquele clima, né, de pessoas mais humildes no interior do que aqui na capital, embora aqui também tenha, né? É uma questão assim mais... Eu sinto mais essa questão pessoal minha de ser informal. E lá eu me sinto à vontade. O que na capital eu já não me sinto. Eu não me sinto em casa trabalhando
na capital? A capital é mais impessoal, né? Aqui hoje, em Cabo Frio, são os filhos e filhas dos advogados que eu atuei no passado que estão atuando. Então, muitos me conhecem pelos pais. E realmente a informalidade, a facilidade de comunicação, principalmente com os advogados, com a OAB, é maior do que no Rio de Janeiro, que o tratamento é mais impessoal, porque você é mais um no meio da multidão. Eu acho que isso faz uma grande diferença que separa o interior da capital. É verdade, a palavra certa é essa, é a impessoalidade. Nada a acrescentar. Eu faço minhas palavras deles, porque tem aquela situação que muitos falam, complexo da demanda, né? No interior há uma complexidade diminuta em relação à capital, o que até pode acontecer em determinados locais, sim. Mas também no interior tem banco, né? Tem indústrias, enfim. A gente também lida com algumas complexidades, Duque de Caxias muito, não é Caxias, né? Mas essa situação da impessoalidade eu acho que é o traço mais marcante de quem atua na vara do interior, e essa possibilidade, inclusive, de trazer o princípio da conciliação mais à tona, né? Porque você tem aquele contato diário com as mesmas pessoas, né? É verdade. E o fato de você conhecer você já conhece os advogados, né? A peculiaridade de cada um deles e como agir, aquilo que no início surpreende a gente, mas com o passar dos anos, como eles se repetem, são os mesmos sempre, né? A gente consegue essa conciliação mais efetiva. Pois é, vocês falaram em formalidade e informalidade, pessoalidade e impessoalidade, ou seja, eu tiro da fala de vocês muito a ideia de relações pessoais, né? de estabelecimento de relacionamento. E olhando para o quantitativo dos advogados, né, a gente se dá conta que no Rio de Janeiro, no estado, existem cerca de 150 mil advogados inscritos na ordem, né, dos quais 60 mil só na capital. Ou seja, a capital concentra 40% da totalidade da advocacia do estado, o que talvez resulte, como vocês mencionaram, disseram, né, em uma advocacia mais anônima, mais dispersa e talvez mais conflitiva, né? Por outro lado, esses números sugeririam, como vocês descreveram, que a advocacia no interior seria mais comunitária, mais personalizada, o que talvez tenha impacto nos índices de conciliação, como a Adriana mencionou. O que eu queria perguntar para vocês, prolongando essa dicotomia que vocês identificaram entre pessoalidade e impessoalidade, formalidade e informalidade, a litigância na capital tem, né, a litigância na capital e no interior, ela teria traços característicos geográficos, ou seja, ela é mais belicosa na capital e menos belicosa no interior? Em Duque de Caxias eu não reparo, eu não observo tanta discrepância, né? Eu acho que a gente lida com Petrobras, com Via Varejo, com muito banco, então eu acho que essa litigiosidade, né, bélica, belicosa, como você disse, Fragari, eu acho que ela ainda existe. Mas ali tem também, tipo, 50%, 60% de casos que são realmente mais simples, né? E o que eu vejo, e como o Érico falou, são os mesmos advogados que se revezam fazendo uma Petrobras, que aquela equipe, são os mesmos advogados que se revezam fazendo uma Via Varejo, e tem aquele grupinho de advogados que tem o escritório em Duque de Caxias e que também estão ali todo dia, e mesmo diante de um conflito belicoso, as coisas ficam mais fáceis
durante a audiência, né, de, de, de transcorrer. A audiência fica leve para mim. Para mim, a audiência fica leve. Eu acredito que seja bem menos no interior, bem menos belicoso, exatamente pela questão da convivência constante com as mesmas pessoas. Né? Isso nos torna mais próximos e evita, mas o que não deixa de acontecer, porque e quando acontece, a gente já sabe, não é da região. Porque isso aí, ó, esse advogado, vamos ver de onde veio, ele atua onde? Porque ele não é daqui da região. Então, sempre entre os nossos ali locais não acontece. Mesmo um pouco mais exaltado, outro menos, a gente consegue, mas doutor, tal. Aí ele baixa o tom e tal. Então a gente tem uma relação melhor. Eu acho que no Rio isso, como é muito diluído, né? São 82 bases, eu acho que é maior. E está acontecendo muito com essa situação de audiência virtual é que tem advogados que vêm de todo lugar do país, né? Agora. São Paulo, Minas, Pará. Então, assim, tem toda essa situação e agora está um pouco menos, né, reincidente, como acontecia no presencial. Foi uma das coisas que me surpreendeu em Cabo Frio, a atuação de muitos advogados de fora. Porque aqui em Cabo Frio sempre foi comum você ter advogados de Niterói e São Gonçalo que mantêm escritório aqui, né? E tem uma atuação regional aqui. Macaé menos, apesar da proximidade. Mas a quantidade de advogados, Rio Grande do Sul, São Paulo, que estão atuando principalmente em processos de banco, correios, fora do comércio local ou das atividades locais, é surpreendente. Em né? São Gonçalo também, estamos na mesma situação. Existe talvez, então, uma mudança em que a territorialidade não faz mais sentido, porque, pelo que vocês estão descrevendo, essa pessoalidade que estava atrelada ao físico, ao presencial, se perde com o telepresencial, com o virtual, em que as pessoas vêm de qualquer lugar. Certamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas até no virtual, eles se repetem. Não sei se com vocês também está acontecendo. Porque lá em São Gonçalo, por exemplo, o escritório do doutor fulano, de Minas, aí vem sempre os mesmos advogados. No final das contas, a gente acaba tendo também com eles essa relação mais próxima. Isso também acontece com vocês, Adriana, Érico? Comigo também. Também. Eu tenho algumas causas aqui de algumas empresas que envolvem terceirização de concessionária e que é pessoal de fora, de outros estados, mas que são os mesmos advogados que atuam em todas as audiências. Então, o transcorrer da audiência é bem tranquilo. Por mais que você indefira algum requerimento, você registra ali o inconformismo, mas o transcorrer é bem tranquilo. Isso. Você não tem uma belicosidade por parte dos advogados ou assim, não há nenhum arrobo de agressividade, vamos dizer assim, né? Uhum. E isso você consegue conduzir o processo com mais tranquilidade, até evitando nulidades e tudo, né? Entendi. Eu queria voltar, né, na resposta anterior, ou um pouquinho mais atrás, né? A Adriana, enfim, mencionou e introduziu aí um outro aspecto, né, que está muito presente no senso comum da profissão quando tenta distinguir a jurisdição da capital em relação à região metropolitana e interior, que é a ideia da complexidade, né? A Adriana mencionou, os processos são mais complexos ou os processos são mais simples, dependendo de onde se está, né? Na capital haveria mais questões de direito, enquanto os processos no interior seriam substancialmente fáticos ou relacionados muito com uma disputa de fatos, né?
Como é que é a litigância que vocês examinam? A Adriana já mencionou, não quero suprimir a resposta dela, mas já falou, né? Tem banco, via varejo, etc. Tem um comércio local. Como é que é a litigiosidade em Caxias, em Cabo Frio e em São Gonçalo? Que tipo de processo vocês examinam com maior frequência? Bom, aqui em Cabo Frio... Oi, por favor, Adriana. Não, aqui, como eu falei, né, via varejo, Petrobras, bancos, enfim, tem shopping, acho que tem de tudo, tem absolutamente de tudo. O número de distribuição de Duque de Caxias acho que superior que a capital, né, só tem 7 varas, evidente, e a gente pega realmente de tudo. Mas também, assim, dentro do todo, eu acho que não se compara a complexidade da capital, porque esse todo se repete muito, né? Sempre as mesmas coisas de Via Varejo, sempre as mesmas coisas da Petrobras. Então, há essa repetição, ao passo que na capital, essa repetição ela é mais diluída, né? E então, daí eu acho que essa complexidade de litígio ela fica mais latente, porque a matéria ela é mais diversificada na capital, né? Aqui eu também observo dessa mesma maneira. Você tem todas as litigiosidades da cidade, né, da capital, vamos dizer, numa proporção, aqui em Cabo Frio, pelo menos, uma proporção menor, mas como eu fiquei no Rio até um ano atrás, a complexidade lá, o número de processos mais complexos e as causas mais complexas surgem no Rio, principalmente que você tem empresas, primeiro, atuação de sindicatos maior e empresas que concentram seus escritórios, seus departamentos jurídicos na capital e onde surgem questões que vão ser casos que vão liderar, às vezes, né, outras reclamações. E que no interior isso depois vem a reboque. Mas eu acho que o início ocorre mais na capital, e aí é a novidade até você começar a consolidar uma jurisprudência, o entendimento sobre determinada questão. Concordo também com essa questão da capital. Embora o interior, por exemplo, em São Gonçalo, quando eu cheguei em São Gonçalo em 2000 por volta de 2006, era bem mais simples mesmo. Hoje não, hoje eu já sinto que a complexidade aumentou bastante. Tem muito financeira, tem muito banco, empresa de ônibus à vontade, porque grande, né, parte aqui do transporte aqui, Rio, Niterói, as empresas são de São Gonçalo, embora também tenhamos muita terceirizada, né, município, como lá em Cabo Frio também tem e tal, mas realmente, comparando com a capital é mais complexa. Tinha, assim, eu me recordo, tinha uma espécie de, entre aspas, né, folclore. Caxias era Petrobras, São Gonçalo era só ônibus, e Cabo Frio era o pessoal na praia tentando reconhecimento de vínculo, né? Não é isso, não? Então, não é mais assim? Não é mais. Cabo Frio não é mais, não. Eu tenho assim, uma grande quantidade de processos vinculados ao turismo, a restaurantes, bares, mas até me surpreendi com algumas ações vindas de Búzios que os estabelecimentos cumpriam mais a legislação em termos, principalmente de restaurante, do que no Rio de Janeiro. Né? Me surpreendeu em alguns estabelecimentos. Eu pensei, Eric, que você fosse dizer que o que o surpreendeu foi a possibilidade de morar em Búzios. Vai ver que já está morando. Um posto avançado é uma ideia. Entendeu? Bom, legal. Vamos
enfim, caminhar um pouco para um outro aspecto que, inclusive, vocês já anteciparam quando falaram na mudança do perfil da advocacia, né? Antes da pandemia, as nossas rotinas profissionais eram essencialmente presenciais, né? Não obstante, a desmaterialização que foi imposta pelo processo judicial eletrônico PJE, né? O PJE sumiu com o papel como suporte de trabalho, produziu outras estranhezas, né? Eu me recordo, por exemplo, que quando o PJE chegou, né, as primeiras audiências com o PJE, a sala de audiências passou subitamente a contar com 5, 6 monitores de computador, né, que bloqueavam o campo visual, dificultando o contato, o diálogo, né? Eu me lembro de fazer contorcionismo para poder... Eu continuo fazendo, que eu sou baixinha. Para poder ver um reclamante, ver um advogado, etc. Né? Sem papel, mas tudo presencial. Né? Eu imagino que nenhum de vocês tinha, né, ou tem uma organização de pauta com periodicidade quinzenal, como era em Cordeiro, né? Como é que era a organização da pauta de vocês antes da pandemia? Como é que vocês distribuíam os processos? Bom, eu fazia audiência una, e tinha assim uma preocupação muito grande com prazo. Eu sempre me incomodou uma pauta muito longa. Então, a minha pauta até hoje ela é organizada de acordo com a demanda. Se entrou muito, eu aumento minha pauta. Se reduziu, eu reduzo. Então, antes eu fazia audiências unas e 15, vamos dizer assim, umas 10, 12 unas e acrescentava 3, 4 instruções. Era a minha base. E eu consegui em São Gonçalo, na primeira vara de São Gonçalo, que eu fui promovida, aliás, eu fui, de remoção, não, como é que é? É remoção mesmo, né? Uhum. Para sexta depois, só durante a pandemia. Eu tomei posse durante a pandemia. Então, fui conhecer fisicamente a vara agora há poucos meses. Mas minha pauta sempre foi assim, eu consegui uma pauta de 30 dias para as iniciais, unas, apesar de umas iniciais, e 2, 3 meses para a instrução, que para mim é o ideal, para mim está excelente. Mas, devido à pandemia e a minha mudança para a sexta vara, houve um acúmulo, né, muito grande, eu me vi com quase 800 processos para incluir em pauta. Então, eu pensei, não tenho como fazer como todo mundo está fazendo, colocar 3 processos de instrução, colocar 5 processos em pauta. Eu pensei, eu não posso, porque senão vou me perder. E eu, com a cara e com a coragem, coloquei e fui vencendo a resistência dos advogados, né? Com muito jeito, tolerância, para poder contornar as dificuldades. E eu consegui colocar 15 processos em pauta e ir fazendo assim, e até hoje eu vou me pautando assim. Onde está a minha pauta? Aí parei com a UNA, porque aí também não tinha condição, com todos os entraves, né? Técnicos, não tinha como. Então, passei a fazer iniciais e instruções. Mais instruções, um dia de instrução, só instrução. E até hoje eu vou fazendo assim. Quantos processos? Toda sexta-feira eu pergunto para o meu secretário de audiência. Acabei com a marcação automática. E quantos iniciais nós temos? Doutora, aqui tem 15. Vamos ver a data que a gente tem para encaixar. E vou encaixando. E com isso eu estou conseguindo manter 2 meses as iniciais e em 4 meses as instruções. Foi o máximo que eu consegui. Ainda quero melhorar, mas eu acho que perto do cenário que eu tenho visto, acho que está até razoável. Mas quantos dias por semana você faz, Rita? Eu fazia 4 dias, sem auxílio. E agora a gente tem esse auxílio compartilhado com outras 3 varas. Então, um dia na semana eu continuo fazendo 4 dias, mas eu faço 3 e o auxílio, quando está, faz uma. Entendi.
Foi muito pesado, foi muito cansativo, e eu até na correção eu falei que eu estou pretendendo reduzir, porque quando eu tiver o auxílio, eu acho que eu vou tirar. Quando não tiver o auxílio, eu vou fazer só 3 dias, não vou fazer mais 4, porque está gerando uma quantidade imensa de sentença e eu não estou conseguindo dar conta. Entendi. Érico, como é que era a sua pauta? Bom, no Rio, eu iniciei a pandemia, eu saí em março de férias, e aí teve decretada a pandemia, eu estava na 16ª, e houve aquele período até ser disponibilizado o Cisco Webex, que ficou sem audiências. Logo em seguida eu comecei fazendo as experiências, né? Porque primeiro foram 5 iniciais só para ver como é que é a ferramenta, como é que os advogados iam se portar, o secretário de audiência também não conhecia muito o programa. Acredito que um mês depois, não, 15 dias depois já estava fazendo instruções leves para tudo é experiência de como as testemunhas iam ingressar na sala, se ia ter, porque na época, inclusive, a plataforma era mais complexa, você tinha que enviar convite, enviar link. Hoje não, é um link único para todo mundo, tanto partes, testemunhas e tudo. E isso facilitou muito o trabalho. E hoje eu faço, basicamente, 3 dias de audiência, entre iniciais e instruções, algo em torno de 7 instruções por dia, e ao longo do mês eu coloco pelo menos 1 ou 2 pautas extras só de instrução. Mas eu, quando cheguei em Cabo Frio, tinha mais de 800 processos para colocar em pauta. Pensei que eu fosse campeã. Não. E aqui houve uma resistência muito grande dos advogados em fazer audiência telepresencial. Mas a sua pauta, o Rio foi o seu último lugar antes da pandemia, né? A sua pauta no Rio era o quê? 3 vezes por semana? 3 vezes por semana, 15 a 18 processos por dia, aí dependendo da complexidade, da instrução que tinha que fazer, entre iniciais e instruções. Então, eu mantenho o mesmo número aqui, e aí a gente, com a experiência do tipo de causa, por exemplo, algumas causas aqui envolvendo restaurantes, você ouve mais testemunha do que, por exemplo, ouvia no Rio. Então, você tem que tomar um cuidado a mais, porque vai ser uma instrução mais demorada. Aí é só a experiência mesmo para você ir colocando os processos na pauta, organizando para segurar ao mínimo as pessoas né? Quer dizer, hoje o advogado fica mais confortável porque ele está no escritório, ele pode trabalhar em outras tarefas enquanto aguarda a audiência, né? Ele não perde tempo aguardando nos corredores, né? Então, isso ajuda também. E você, Adriana, como era a sua pauta? Eu fazia UNA também, assim como a Rita, e UNA não consigo fazer no virtual. E fazia 10 UNAs, 4 instruções, 3 vezes na semana, 3 a 4 vezes na semana, porque depois, quando eu assumi, eu tinha por objetivo, ainda tenho por meta, a diminuição de acervo. E eu entendo que colocando o processo em pauta, movimentando, né, vai diminuindo, né, vai concluindo, vai tirando as pendências e você vai concluindo. Aí veio a pandemia, eu estava quase chegando à minha meta, justamente essa, a Rita fala 30, 90, eu acho que já é uma qualidade de vida, 30, 60, enfim, 90, você já consegue ter uma qualidade de vida, fazer 2, 3 audiências na semana. E veio a pandemia e teve o revezamento, né? Muita gente com reticência, com medo, receio, como é que vai ser a instrução? Será que a testemunha, a gente vai conseguir colher o depoimento da testemunha sem afrontar os princípios, enfim. E acabou que, com o tempo, as pessoas foram se acostumando, e minha pauta hoje em dia é inicial, são 10 iniciais, 5 instruções, eu faço 4 vezes na semana,
terça a sexta-feira, sendo que terça-feira eu dedico às híbridas, então eu só coloco instrução, são uns 7, 8 instruções. E na última sexta-feira do mês eu faço um pautão de conciliação, com 37, 40 processos, abro várias salas de acordo e fica um mutirão lá na secretaria para digitar acordo, né? Que mais ou menos a viagem na sala principal, traço os parâmetros do o meu acordo lá, o vai ser, ver se aceita, não aceita, e encaminho para a sala para digitação de acordo. E está funcionando, reduzir. Está funcionando bem, todos fazem com muita tranquilidade. O curioso é que existem escritórios que falam assim, olha, eu estou me opondo a 100% digital, mas eu concordo com a audiência virtual. Eu registro. Tá. Deixa eu, assim, eu queria explorar um pouco mais a pandemia, mas a conversa aqui me fez relembrar um velho debate entre os juízes do TRT, do tribunal, né? Havia no passado uma discussão, um debate quase insolúvel sobre o que seria uma pauta humanizada. Eu adorava essa expressão, né? Uma pauta humanizada é porque a gente não deve ser humano, então tem que pensar como é que vai construir essa pauta. E tinha uma espécie de número mágico, né? Muita gente falava em 45 audiências por semana, mas tudo ficava mais complicado e a narrativa de vocês ajuda a perceber isso quando se introduziam outras variáveis, como, por exemplo, o tipo de audiência realizada, né? Quantas unas você faz, quantas iniciais, quantas instruções, né? A una, para o nosso ouvinte que não sabe, é aquela audiência em que todos os atos processuais são realizados em uma única assentada, né? Enfim, qual seria o quantitativo ideal se a gente enfrentasse numa perspectiva de una, numa perspectiva de inicial, de instrução? Teve um outro debate que era bastante interessante sobre qual o intervalo ideal entre as audiências. A gente pode marcar de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15, de 30 em 30, e tinha gente que dizia, eu vou fazer como no Estado, na Justiça Estadual, vai ser audiência de hora em hora, né? O que provavelmente não vai dar conta do volume que a gente tem para fazer. Se eu fosse reescrever esse antigo debate, né, eu perguntaria para vocês descreveram a pauta de vocês, mas como seria uma pauta humanizada telepresencial? Seria 10 iniciais e 3 instruções. Isso. Mas, assim, esse é o número ideal, mas eu acho também que isso é muito subjetivo de cada juiz. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de atuar. Mas eu acho que dentro de um parâmetro normal, né, eu acho que seria isso, 10 iniciais, 3 instruções, e sim, não tem esse negócio de hora em hora, porque eu acho que o magistrado ele sabe mais ou menos o quanto, em média, demora um processo. Se um ou outro saiu daquela expectativa e atrasa um pouco a pauta, é uma exceção, porque a regra a gente já sabe mais ou menos o que acontece. A mesma coisa da instrução, sabe o tempo médio que a gente leva numa instrução, então também não é razoável colocar 1h30 para uma instrução, que isso pode até acontecer, mas é algo que fica no campo da excepcionalidade, né? Então, eu acho que o humano, meu ideal de vida, aquilo que eu busco, primeiro, é catar processo na fase de distribuição. Bom, quantos foram distribuídos? Então, tá. Então, esses vão para a pauta, seria 10-3. 10-3 é um número lindo. Érico, o que você acha? Não, mais ou menos isso. Agora, eu poderia fazer, eu em média faço 7 instruções, que às vezes você tem um adiamento e tudo, então, quer dizer, você marca a pauta não contando com o adiamento, mas de acordo com a instrução que você já tem alguma experiência daquilo que vai acontecer, né? Existem processos que você pega, por exemplo, uma serrede, dificilmente você ouve mais do que 2 testemunhas, né? São as partes e talvez uma testemunha. Então, tem processos que você já
sabe como os escritórios atuam e você tem como, vamos dizer assim, antecipar o tempo que vai levar. Na audiência virtual, uma coisa que atrasa um pouco são os problemas de conexão. Uhum. Né? Eu tenho, aqui, por exemplo, em Cabo Frio, quando começa a ventar muito, a internet fica instável, porque tudo é cabeado aéreo. Então, os cabos começam a balançar, a internet de todo mundo começa a falhar. É um fator que atrasa, porque cai a testemunha, e você procura, pelo menos, terminar. Eu já teve caso de eu esperar 40 minutos, estabilizar a internet de todo mundo e dar prosseguimento, era o último processo da pauta, e conseguir terminar o processo, né, para evitar o adiamento. Então, eu acho que assim, no momento que nós tivermos uma estabilidade melhor de internet, pelo menos estou falando aqui por Cabo Frio, e isso acontecia também no Rio, você vai ter menos perda de tempo com essas pequenas coisas que você somando 5, 6 instruções, que cada uma você gaste 5, 10 minutos aguardando, a parte está conectada, mas o áudio dela não entrou. Essas coisas, se você somar 1 hora, às vezes, que você tem de espera para poder dar prosseguimento. Pois é, eu fiquei curioso, Érico. 40 minutos de espera, o que vocês ficaram fazendo? Não, ficamos aguardando. Todos aguardando, porque não, foi um dia assim que de repente todos estavam na sala e um caía. E minha internet caiu 2 vezes. Quer dizer, foi um dia atípico, mas aconteceu. E depois estabilizou e aí conseguimos dar seguimento. Entendeu? Então, mas graças a Deus consegui concluir a instrução que tinha que ser feita, né? Rita também concorda com o número maravilhoso que a Adriana falou, 10. Não, esse é um número maravilhoso, com certeza. 10 e 3 é o ideal, 3 dias da semana. Essa é a pauta ideal. É curioso ouvir vocês, como nitidamente vocês descrevem as coisas fazendo a distinção antes da pandemia, depois da pandemia. A minha pauta, né? A minha pauta era assim, a minha pauta ficou assado. Ou eu estava quase, ou como a Adriana falou, eu estava quase conseguindo chegar no meu objetivo de esvaziar, de baixar o estoque, e aí veio a pandemia e aumentou o represamento. Érico falou em 800 processos represados, Rita falou em 800 processos represados. Eu nem imagino quantos a Adriana encontrou lá em Caxias de represamento, né? E uma das coisas que foram sugeridas, né? Perdão, uma das coisas que foi sugerida para a gente resolver esse problema foi a autorização de utilização do rito processual estabelecido pelo 335, pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, né? O CPC, além das audiências telepresenciais que vocês já estavam aqui mencionando, já estavam aqui falando. Qual é o impacto do artigo 335, da mudança que ele proporciona no rito processual? Fez diferença para vocês? Faz diferença? Assim, a minha opinião é subjetiva, é meu entendimento mesmo, né? Respeito ao entendimento contrário. Eu acho que as nossas demandas são muito fáticas, né? Raros são os casos que tem só matéria de direito, ou então a ausência de produção de prova para se levar para o julgamento direto. Então, você acaba não colocando um processo em pauta e recebendo defesa em cartório, dando prazo para réplica, definindo a produção probatória futura, mas logo em seguida você vai ter um represamento de audiências de instrução em números gigantes. Eu acho que na minha estratégia de tentar diminuir o acervo, aí por isso que é pessoal, é meu entendimento,
eu achei por bem colocar todos na inicial para fazer essa triagem presencialmente, até mesmo para tentar a composição, que eu acho que é o carro-chefe da Justiça do Trabalho. Às vezes fica um pouquinho, uma distância muito pequena, muito tênue, que com a conversa entre o magistrado, com o magistrado, as coisas acabam se resolvendo. E você acaba resolvendo o maior número de processos do que aguardar todo 15 dias úteis para isso, para 15 dias úteis para aquilo, e depois você tem uma quantidade gigante de processos para colocar em pauta e não sabe nem de onde vêm as sentenças para conclusão. Então, isso foge muito do meu controle. Então, por isso que eu sempre optei a não utilizar. Mas, no início, eu utilizei. No início, eu tive que utilizar, sim. Não tinha outra. Colocava poucos processos em pauta e tentava agilizar e, enfim, dar andamento. Mas, no mesmo momento que eu pude, eu coloquei tudo em pauta. Eu não utilizei 335 e não utilizo. Eu coloco, faço uma Adriana, coloco todos em pauta. Eu sinto que essa audiência inicial também facilita muito a conciliação e a organização futura da pauta. Porque, como está falando, 335, quando você usa, aquilo está lá na secretaria para marcar. Eu não posso pegar também 200 processos, pegar mais essa atribuição para ficar olhando um por um. Ali não, durante a audiência, eu já sei, pela inicial, pelos advogados, né, você já sente como vai ser a instrução. Ali eu organizo, eu posso colocar, como eu coloco de 5 a 7 processos de instrução. É muito, eu estou reduzindo agora, porque eu tenho ficado cansada, mas eu prefiro, eu acho que dá uma organização muito melhor. E o meu medo era esse, eu estar com um acervo enorme de processo de instrução. E depois? E o judicial? O que eu ia fazer, né? Os novos? Eu não usei. Não usei e acho que está dando certo. Eu utilizei o 335, concordo com a Adriana e com a Rita, de que você corre um risco de ficar com uma quantidade de processos para instrução muito grande. Mas você pode utilizar o 335, principalmente naqueles processos em que só o pedido é só de rescisão, que normalmente envolve empresas de terceirização, né, das terceirizadas de ente público, então que facilita você depurar a pauta e, como são muito repetitivos os pedidos, são muito repetidos os pedidos, você tem quase que uma decisão padrão regulando cada caso, porque as demissões geralmente são em massa, né, de todos num mesmo dia ou muito próximo, e eu acho que nesses casos o 335 é eficaz, mas assim, aplicar generalizadamente é um pouco perigoso, porque você perde o controle da pauta, você pode perder o controle de organização da sua pauta, né? Se eu entendi bem, então a gente tem aí uma ideia de não utilização ou uma utilização seletiva, mas não uma substituição do modelo, né, processual trabalhista do 841 pelo 335. É isso? Na minha opinião, é. Na minha também. Eu utilizo 841 mesmo. Eu não. Depois eu entendi que aquele ato era uma previsão para resolver uma situação específica e que muitas coisas afrontam, né, alguns princípios do processo do trabalho, enfim. E eu coloquei tudo na pauta presencial. E, por exemplo, mesmo nessa situação, até mesmo para organizar a pauta de instrução só dessas terceirizadas, acaba tendo a instrução para saber se trabalheu de fato do local que se tem a própria responsabilidade. Nem que seja o depoimento pessoal tem. A prova vai existir. Então, assim, para mim, na minha concepção, eu não vejo muita vantagem na utilização do 335. Entendi. Eu queria. Vamos voltar às audiências que vocês já falaram bastante, né? A gente falou muito das audiências a partir de uma perspectiva de juízes, né? Ou seja, como é que você administra, o que você faz.
como é que funciona. Só que a audiência telepresencial mudou a rotina de advogados, mudou a rotina de servidores, né, em especial o secretário de audiência. Como é que você... né, e teve um impacto enorme para as partes, né, para os litigantes. Como é que vocês veem as mudanças que aconteceram com a audiência telepresencial para esses outros personagens do processo? Eu acho assim, por exemplo, o meu formato de trabalho mudou bastante. Eu assumi o secretariado da audiência, né? Coloquei no áudio, eu mesmo digito a minha ata e deixo os meus secretários no aporte da audiência, para digitar um acordo, ou então para qualificar, enfim. Eles ficam muito no aporte, mas eu gosto de digitar. Com relação aos advogados, eu acho que, pelo menos lá em Duque de Caxias, eu acho que é praticamente unânime. Eu acho que tem um só advogado que, de fato, não gosta. Para esse, é uma pauta presencial. Tirando esse, eu acho que não tem nenhum advogado que diz assim, olha, eu quero uma pauta presencial. Porque ganha de deslocamento, ganha de tempo de serviço, ganha em comodidade, assim, ganha até mesmo na, naquela situação da violência urbana que eles já diminuem, né? Com esse negócio de não estar pegando uma Avenida Brasil, uma linha amarela, uma linha vermelha, por conta do deslocamento. Então, com relação às partes, hoje a gente pode ouvir uma testemunha que mora em outro estado e não precisa encaminhar carta precatória, enfim, a própria testemunha, no ambiente de serviço, vai para um local mais adequado, presta depoimento, retorna automaticamente ao trabalho, não perde mais o dia inteiro de prestação de serviço. Então, eu acho que, se examinar de todos os ângulos, eu acho que trouxe muito, muito mais benefício, né, do que o prejuízo pelos riscos. Não vejo, eu não enxergo. Percebi muito claramente também foi que a redução, não sei se aconteceu com vocês, a redução do número de adiamento por ausência de testemunha. Mas caiu assim, em São Gonçalo, pelo menos, foi 90%. Eu não adio mais audiência por ausência da testemunha. Ela está na rua, às vezes eu tenho que mandar, o senhor está dirigindo, seu fulano? O senhor está dirigindo mesmo? O carro está andando? Tá, estou assim. Então, para, estaciona, entendeu? Mas eles estão ali, sabe? Estão firmes ali. E outra coisa, arquivamento. Caiu demais o número de arquivamento. Não sei se a questão também entra no financeiro, que às vezes a pessoa falavam muito que não tinha dinheiro para pagar a passagem, para se deslocar até o fórum. Então, esses dois fatores me chamam muita atenção, porque em São Gonçalo se adiava demais, demais. Era uma prática, sabe? As testemunhas faltavam muito, isso reduziu muito. E os advogados estão 99,9% querem virtuais, não é? E, como a Adriana, eu faço também. Toda quarta-feira eu vou à vara. Ainda que só tenha, que na quarta-feira é onde eu marco híbrida e presencial. Então, toda quarta-feira eu estou lá. E mesmo quando não tem, eu faço virtual de lá para ter o contato com os servidores. Né? Mas é assim, eu só quero presencial, vou, mas é raríssimo, raríssimo. A redução do custo para os advogados foi muito grande também. Né? Verdade. Érico? E aqui também, a experiência mostra que se 5% comparece à vara, é muito. E os advogados mesmo, quando começou um movimento da OAB para retornar à fase presencial e tudo, todos perguntavam que modelo de audiência eu ia adotar. Então eu falei, olha, doutor, eu vou adotar audiência híbrida, porque aqui na região tem pessoas que não têm condições tecnológicas de prestar depoimento como testemunha ou mesmo como parte. Então, a parte vai poder ir à vara. Eu, toda terça-feira, vou à vara. Se houver necessidade, vou outro dia também para audiência especificamente, porque, graças a Deus, eu estou a 10 minutos do trabalho. E, assim, tem sido
todos os advogados têm preferido a audiência telepresencial, porque ele pode ficar nas duas varas e muitos atuam de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, apesar de manter escritório aqui, atuam de outras localidades sem nenhum problema. E muitos, com escritório aqui, ficam atuando e aguardam a audiência, trabalhando, cuidando de prazo, coisa que ele não faria se estivesse aguardando a audiência presencialmente. E com relação às testemunhas, também eu verifiquei que o adiamento pela ausência da testemunha tem sido muito raro, né? E tem ajudado muito no término da instrução a utilização da videoconferência. Eu queria aproveitar esse gancho. Tanto você, Érico, quanto Rita falaram, né, na diminuição do número de adiamentos, ou seja, uma quantidade quase, enfim, vocês utilizaram um percentual que eu não sei se é força de retórica ou se é verdade, né? 95, 99,9%. Isso aí é a preferência. Não, preferência dos advogados. Mas de adiamento está acima de 90% também, deve estar nos 90%. Mas, enfim, vocês mencionaram, né, a presença deles e o Érico também mencionou a realização de audiência híbrida, né? As audiências híbridas, elas ganharam, digamos assim, mais importância a partir do momento que as condições sanitárias permitiram e a gente criou estruturas, ou a Justiça criou estruturas para receber essas pessoas, para que elas pudessem participar online, ainda que estando presencialmente nas varas, né? Ou seja, a audiência híbrida é uma solução para questões sanitárias, mas a audiência híbrida, ela ajuda, talvez, de uma forma muito específica, na discussão sobre a integridade da instrução, ou seja, em assegurar a incomunicabilidade das testemunhas. E a gente ouve falar muito, né, muita reclamação do virtual, do telepresencial, dizendo, doutor, eu não tenho como garantir que a testemunha não está lendo no papel, não está sendo orientada, enfim. Como é que vocês estão vivendo essa discussão da prova oral, da prova testemunhal no telepresencial? Bom, eu posso iniciar? Uma coisa que a gente, quer dizer, eu fiquei muitos anos no Rio de Janeiro, você passava nos corredores, estava todo mundo conversando. Então, assim, hoje, para você ter, vamos dizer, eu até outro dia vi um aplicativo de celular que é aquele telepronto, que você poderia colocar no celular. Isso tem que ser com uma testemunha muito bem instruída, que saiba manipular muito bem o equipamento que ela está trabalhando. Se tiver num celular, num computador seria até um pouco mais fácil. Mas todo esse período que eu passei, eu até hoje não tive nenhum incidente grave envolvendo depoimentos. Recentemente, teve um caso, mas que foi tão fácil de detectar, porque a interferência dos equipamentos foi enorme, porque estavam as 3 testemunhas no mesmo local. Eu não sei se era a sede da empresa ou o local que eles estavam, mas estavam no mesmo local. Quando eles ligaram para isolá-los na antessala virtual, deu uma microfonia absurda e aí facilmente se identificou, porque a utilização do celular é muito grande, né? Principalmente pelas testemunhas. Então, assim, eu acho que essa contaminação de prova, eu não diria que há mais risco, eu acho até que é menor, porque é mais difícil o advogado que não está, por exemplo, quando a testemunha está no escritório do advogado e vem para uma sala e tudo, pode até ter havido uma comunicação anterior. Mas quando está em local diferente, essa comunicação fica muito mais restrita e muito mais difícil de você ter uma comunicação imediata ao longo de um depoimento, porque é a mesma forma que antigamente se via nos corredores as pessoas conversando.
Você vai pegar aquele que está instruído, que você pergunta qual é o seu nome. Trabalhava de 9 às 5. Né? Vai ser o mesmo fato, vai ser a mesma situação. Não, e ainda tem uma situação que é peculiar na virtual e que não tinha na presencial. Hoje em dia, na virtual, a audiência está gravada. Então, acaba sendo um tiro no pé a pessoa tentar instruir ou tentar manipular a prova, porque ele está gravado, vai perder toda a validade da sua prova, né? Todo aquele trabalho, porque a parte contrária vai arguir a nulidade, porque o olhinho está mexendo, está claramente lendo algum texto, enfim, ou algo do gênero, né? Exatamente, endosso as suas palavras, Adriana. Então, eu acho que a credibilidade aí fica mais latente na virtual do que talvez na presencial. O presencial está ali, tete a tete, mas nada garante, como Érico bem pontuou, o converser do corredor, né? É verdade. Eu já peguei algumas situações, e nesses casos, quando eu percebo e fica assim um pouco evidente, aí eu suspendo a audiência, coloco os depoimentos colhidos em sigilo e designo presencial. Já aconteceu umas 3 vezes, mas assim, pelo total de pauta de audiência que a gente faz, é praticamente nada. Já vi também, não, doutora, está em outra sala. E por um erro, um descuido do advogado, quando ele mudou a câmera do lugar, eu vi que a sala era só uma divisória que era aberto lá em cima. Quer dizer, quem estava do outro lado estava ouvindo tudo. Mas, assim, acontece. Mas isso também já acontecia no presencial, isso que o Érico está falando, né? Não tem como evitar, não. Eu acho que ficou praticamente a mesma coisa, não sinto também nenhum prejuízo tão grande, não. Vocês não sentem diferença, então, né? Como a Adriana falou, antigamente a gente tinha discussão se gravava ou não os depoimentos, e que quando falava que ia gravar, a pessoa ficava constrangida de mentir, não era isso, Adriana? Aí agora não tem mais, agora não precisa nem mais dizer estou gravando, porque está tudo gravado. Exatamente. É verdade. Tá. Tem uma questão que aparece com grande frequência e que, de certa forma, faz eco ao debate que a gente mencionou aqui da pauta humanizada, que ou seja, é uma preocupação com a saúde dos magistrados, com a saúde das pessoas envolvidas no trabalho judicial, né? E no debate da pauta humanizada, eu me lembro que a discussão era muito no sentido de é preciso pôr um limite para não levar juízes e servidores à exaustão, ao esgotamento físico e emocional, né? E esse debate da pauta humanizada, vocês vão se lembrar, é anterior ao PJE. Né? Veio o PJE e o PJE fez com que esse debate ganhasse contornos ainda mais intensos, fazendo com que a saúde se tornasse uma preocupação de política pública para todo o judiciário. Está aí o CNJ, com todas as discussões sobre saúde, pesquisas sobre saúde, etc. Né? O que vocês acham que as audiências telepresenciais trazem de novidade para esse debate? Vocês se sentem mais cansados? A percepção de exaustão é maior com o telepresencial? Para mim é bem maior. Eu me sinto muito mais esgotada fazendo audiência virtual do que presencial. Muito mais, Rita? Muito mais. É menos a ponto assim, de eu acabar, vamos dizer, eu sou rápida, não sou aquele que demoro muito nas audiências, não. Então, minha pauta em média, 1h30 já terminei. Mas tem dia que 1h30, 2 horas, eu já estou assim, esgotada, a ponto assim, de não estar conseguindo articular mais as perguntas. Depende, claro, do tipo de instrução que se fez naquele dia. Mas eu me sinto... Eu estava tendo um problema com uma audiência recentemente entre os advogados, sabe aquele embate, aquela coisa, os dois não me deixavam, comecei a ficar nervosa, falei, está suspensa a audiência, é presencial. Quarta-feira, vocês vão, todo mundo na vara. Até acrescentei. Olha, chegou na vara, os dois lordes não se alfinetaram uma única vez, ouvi as testemunhas numa tranquilidade e
assim, foi leve, demorei a beça. Eu até assustei com o horário. Aí, quando eu levantei, eu falei, gente, eu estou bem. Essa pergunta foi assim, foi um caso específico que aconteceu comigo. Eu me sinto mais cansada, mas talvez seja também o volume, não é? Que eu esteja colocando. Achar bom, eu acho ótimo, Orei a Eu vitória, acho que mas qualidade de vida. tem diferença. Eu não me sinto exausta, desculpa, eu não me Não. sinto tão exausta numa audiência virtual. Eu acho que eu ganhei qualidade de vida, eu ganhei tempo de produção, de deslocamento, que só de deslocamento eu gastava 3 horas por dia. Somado no ano, eu perdi quase 30 dias da minha vida me deslocando e deixando de produzir. Fora o estresse que já chegava no trabalho por conta de travessia de Avenida Brasil, linha amarela, enfim, engarrafamento no retorno à noite, enfim. Então, isso eu fico muito à vontade, até com uma instrução vai mais longa, eu sei, vou terminar aqui, eu não vou pegar o meu carro e não vou. Algumas exceções das presenciais, né? Mas eu não vou encarar um engarrafamento que vai colocar em risco a minha integridade física, né? E, enfim, eu sei que já estou em casa, não vou precisar chegar em casa. Entendi. E realmente, a instrução é, às vezes, mais lenta, menos dinâmica do presencial, mas eu acho que a facilidade é que eu posso trabalhar, se eu quiser, todos os dias da semana, sem essa situação de, eu vou ter que me deslocar, vou perder muito tempo para produzir uma sentença no embargo de obrigatórios, enfim, nos despachos. Não, porque eu vou ter minha qualidade, eu vou ter mais qualidade de vida. Então, essa compensação já me desestressa e me estimula, entende? Eu faço virtual, por exemplo, 4 dias da semana, 3 virtuais e 1 presencial. Mas e nem quero que seja diferente, viu, Adriana? Eu não quero ir todos os dias à vara, não. Mas não gostaria, né? Mas eu até esqueço que eu não posso falar. Tá vendo? Como eu sou informal, eu falo demais. Pode cortar essa fala. Mas eu assim. Na verdade, assim, eu gosto da audiência virtual, mas assim, me cansa mais, realmente. Eu não sinto maior cansaço. Às vezes, no final do dia, eu sinto só, assim, às vezes, dor na vista por causa do vídeo, mas, como a Adriana falou, realmente é um ganho de qualidade de vida. Na época que eu estava trabalhando, residindo em Niterói, trabalhando no Rio, era pelo menos 2 horas de deslocamento, uma para ir e outra para voltar, em horários alternativos. Se você pegasse o engarrafamento, ponte parada, aquelas coisas todas, era o inferno. Então, acho que o ganho de qualidade de vida, por mais que às vezes seja um pouco mais lento ou você demore um pouco mais por questões técnicas, eu acho que há um ganho muito grande de você evitar, principalmente quem tinha um deslocamento. Hoje eu tenho um deslocamento muito confortável. Eu não tenho também um deslocamento tão penoso. Mas esse ganho foi muito grande, principalmente no Rio, por exemplo, quem mora na Barra e para o centro sempre foi uma aventura, né? E eu acho que houve um ganho nesse aspecto que você produz mais, fica menos estressado. Eu, por exemplo, há 15 dias, minha mulher contraiu a Covid. Eu fiquei fazendo audiência de casa porque eu poderia estar com vírus e transmitir para o pessoal da vara. Então, eu falei, olha, minha mulher contraiu, eu vou esperar 15 dias, mas não deixei de trabalhar, né? Não deixei de realizar todas as audiências, apenas fiz de forma remota para evitar qualquer contágio. E isso eu acho que traz uma vantagem, porque às vezes você está num dia indisposto, mas você realiza audiência virtual que talvez você, na presencial, você não fosse conseguir chegar, né? Às vezes acontece. Eu já estou beirando os 60, o corpinho já não aguenta tanto tranco, né? Mas aí ele vai poder se repousar lá em Búzios, né? Então, eu vou lutar pelo posto avançado. Não fica tão ruim assim. Gente, são pouco mais de 2 anos de pandemia, né? A pandemia, digamos assim, a vida seguia normal e aí, né, numa bela quarta-feira, 11 de março de 2020,
a Organização Mundial da Saúde decreta o estado de pandemia em escala global, né? A vida meio que fica em suspenso, todo mundo sem saber o que vai acontecer. 5 dias depois, na segunda-feira, 16 de março, lockdown parcial no Rio de Janeiro, medidas de restrição à locomoção intermunicipal, e aí a gente teve primeira onda, segunda onda, variante A, B, C, ou seja, a pandemia se impôs como uma realidade e, eventualmente, momentos de, digamos, arrefecimento por conta de vacinação, por conta de uma melhoria circunstancial, né? A pandemia virou uma realidade, ela está entre a gente. Como é que vocês estão vivendo? Aí é uma pergunta mais pessoal mesmo. Como é que vocês estão vivendo a pandemia e o que você acha, o que vocês acham que nos reserva o futuro? Olha, eu acho que, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, nós vamos ter outras pandemias. Talvez lá o preparo seja melhor, a cooperação, uma coisa que surpreendeu foi a cooperação internacional para o desenvolvimento de vacina, mas eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Minha mãe comentava que meu avô, quando tinha 11 anos, ele faleceu com 97, ele passou pela gripe espanhola, e que foi também muito assustadora. E uma das coisas que ela se recorda, que ele passava muito, era sempre, olha, higienizem as mãos até o antebraço, o rosto, tudo. Então, foi uma experiência traumatizante, eu acho que para todos nós. Eu tive entes familiares que faleceram por conta da pandemia no início e depois já no meio da pandemia, e foi uma experiência de vida, né? De você conseguir ficar dentro de casa, de repente, ficar com medo de ir fazer compra de supermercado, lavar compra, paranoia, né, de não pegar o vírus no momento, principalmente, que você ainda não tinha uma vacinação, que trouxe realmente um alento, principalmente psicológico, não só físico, mas psicológico, aqui em Cabo Frio, pelo menos desde o início da pandemia, eu estava em Cabo Frio de férias e continuei aqui, não voltei ao Rio. Então, aqui, pelo menos, é muito mais arejado, tem menos concentração de gente, mas o Rio ficou às moscas também, né? Eu tive no Rio 1 ou 2 vezes no centro do Rio nesse período todo e fiquei, assim, boquiaberto que o Rio virou um deserto, o centro do Rio virou um deserto. Isso me surpreendeu, parecia um dia de domingo sem movimento no centro do Rio. E então acho que foi assim uma experiência que ninguém gosta de passar, mas que trouxe à tona muitas coisas também, né? Você buscar a sua qualidade de vida, com as ferramentas tecnológicas, você passou a se comunicar com pessoas que você antes não se comunicava pelo meio virtual, porque, não vou encontrar, mas nunca encontrava, e aí passou a marcar porque passou a usar a ferramenta, né, uma sala de bate-papo, uma coisa assim. Então, foi uma mudança uma mudança de vida que todos nós tivemos, né? Essa experiência da pandemia. Adriana? Ou Rita? É isso mesmo, reavaliação de valores, né? Eu acho que todo mundo pôde refletir sobre a administração das suas prioridades de vida, né? Porque mexeu com todo mundo, colocou todo mundo de cabeça para baixo, na realidade. A gente entrava num ritmo acelerado de rotina e a gente sofreu muito com essas mudanças, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ressignificar muitas coisas que a gente estava se repetindo. Mas eu estou falando por mim, quando eu falo a gente, sou eu mesma.
ressignificar muitas coisas que a gente fazia repetitivamente. Eu perdi a linha do raciocínio, que entraram aqui dentro do quarto, enfim, aí eu acabei perdendo. Mas eu acho que trouxe muito aprendizado, seja em caráter pessoal, profissional, e o que acontece, o que a gente pode esperar no amanhã, eu sinceramente não sei. Eu só sei que vem o que vier, eu acho que a gente experimentou muita solidariedade também. Eu acho que, enquanto seres humanos, eu acho que estaremos prontos. Eu acredito nisso. Legal. Rita? Repetir o que os colegas falaram, é isso mesmo, foi um momento difícil, principalmente os primeiros meses, né, da pandemia, em 2020, e a gente ficou recluso, eu pelo menos fiquei, trouxe minha mãe, trouxe meu irmão, trouxe todo mundo para dentro de casa, eu vivi uma experiência muito interessante, e acho que profissionalmente foi um avanço muito grande que nós tivemos. Eu acho que se perguntasse para a gente, sem pandemia, se a gente aceitaria fazer audiência virtual, eu talvez dissesse que não, né? Não vou suportar. Eu acho que foi um avanço muito grande e que não tem volta. Eu acho que daqui a gente aprimorar, né? Para poder ficar bom para todos, mas eu acho que a questão das precatórias, das testemunhas, eu achei que foram muitos ganhos também. Tivemos muitas perdas, né? Mas também tivemos ganhos. Deixa eu aproveitar esse final da sua fala, Rita. A gente está caminhando para o final do nosso papo, né? Para nossas últimas palavras aqui nesse debate, nessa troca de ideias. E aí você falou assim, as coisas mudaram, né? A gente viveu a pandemia com solidariedade, a gente viveu a pandemia com dificuldade, com preocupações, mas muita coisa mudou, até por força da pandemia, imposto pela pandemia, né? E aí, aproveitando a experiência de vocês, que vocês olham para o passado e pensam assim, 30 anos de uma carreira profissional, 20 anos de uma carreira profissional, né? Como é que a gente especula para o futuro? Ou seja, como é que vocês imaginam, né? Vocês que passaram por algumas transformações, né? Vocês viram a Justiça do Trabalho se modificar de uma forma bastante intensa com o desaparecimento. Eu, então, que entrei, que só tinha máquina Olivetti, nem computador. Vocês viram o desaparecimento dos juízes classistas, vocês viram a mudança da tecnologia que saiu do carbono, do papel carbono para o computador e depois para o PJE, né? Ou seja, com todos os convênios que hoje a gente utiliza para dar efetividade à execução trabalhista, com investigação de patrimônio, etc., né? A pandemia trouxe uma mudança que Rita já vaticinou dizendo é definitiva. Mas é definitiva para produzir o quê? Para botar o quê no lugar? Enfim, como é que vocês acham, para a gente fechar essa nossa conversa, como é que vocês acham que vai ser o trabalho do juiz no futuro? Infelizmente, eu acho que ele vai ser mais virtual do que presencial. Da mesma forma que eu acho muito bom, né, ter essa possibilidade, né, de fazer o virtual, e com isso a justiça teve muitos ganhos, as partes principalmente. Eu acho que a perda do contato físico, da presença, do olho no olho, eu acho que é uma pena. Essa é a única lástima que eu tenho com relação a isso, porque eu acho que está se encaminhando para isso. Não sei se vai chegar, mas isso é o que eu mais sinto, me ressinto disso. Quer dizer, para mim já estou no final de carreira, que eu já poderia me aposentar, mas ainda estou aqui resistindo, mas eu acho que esse vai ser, para mim, o meu sentimento de perda é esse. Eu endosso o que a Rita falou, e também no sentido de convívio, né? Que o dia a dia da Justiça do Trabalho sempre foi de muita proximidade com partes e advogados, né? Além dos servidores, óbvio.
mas você sempre teve essa proximidade e um convívio diário com quase que as mesmas pessoas, mesmo no Rio de Janeiro, mesmo na capital. E a audiência virtual te afasta um pouco do calor humano, vamos dizer assim, né? Mas eu endosso, e agora acho que é irreversível, o processo é irreversível. Voltar atrás, eu acho muito difícil, porque houve um ganho, pelo menos na Justiça do Trabalho, com relação à facilidade que gerou para os advogados, para as partes, para as testemunhas e até para o juízo em termos de trabalho, né? Com todas as questões, os bloqueios tecnológicos que cada um tem de enfrentar as ferramentas novas, mas eu acho que gerou um ganho para todos, né? E você hoje, só em pensar em não ter que se deslocar em 1 hora, 1 hora e meia, para chegar no trabalho, às vezes já chegar estressado por causa do trânsito, ou até de uma violência urbana, já é um ganho sem medida, né? Então, acho que é um caminho sem volta. Agora, tem um detalhe também de uma coisa, Érico, que eu sinto muito, eu acho que o juiz perde também, não o juiz, a justiça como um todo, a instituição perde, porque as pessoas, as que não têm uma noção muito boa das coisas, da situação, por exemplo, quando elas chegavam fisicamente no prédio da justiça, elas chegavam na Justiça do Trabalho. Hoje em dia, elas estão sentadas no sofá da casa delas, outra no quintal, outras estão deitadas sem camisa, esperando a hora de ser chamado para audiência, entendeu? Então, nós perdemos um pouco aquele significado do Estado, do juiz Estado, nós perdemos. Eu me sinto, em determinadas ocasiões, como quase que apenas uma... Como é que fala quando é uma conciliadora, mas não é isso. Como é que fala essa mediadora? Entendeu? Como se eu tivesse... Eu sinto assim, que perdeu um pouco não é, eu sou informal, não sou aquela juíza que gosta de se impor, de nada disso, mas eu sinto que eles não se sentem no judiciário, eles se sentem à vontade demais, como se eles estivessem falando com um amigo do lado de casa. Perdeu um pouco isso eu sinto falta. Adriana? Eu vejo no futuro algo que vai ser intermediário. A gente está vivendo esse glamour do novo, então é tudo muito novidade, então existe um debate sobre o virtual, sobre a presença física do juiz, enfim. Mas eu acho que as coisas vão mudar de um jeito. Eu acho que, eu espero, né, que a gente preserve, sim, quando necessário, esse contato do olho no olho, quando necessário, né? Esse contato físico, porque o contato físico a gente não pode perder jamais, mas o virtual é caminho sem volta também, é muito ganho, eu acho que é muita economia de tempo, dinheiro, de tudo, de espaço, mas esse caminho do meio, né, é o caminho, eu acho que mais razoável. Agora que está com o novo, está esse glamour todo. Daqui a pouco a poeira vai sentar, a gente vai amadurecer até com a utilização das ferramentas, as pessoas vão ficar com mais confiança e as coisas vão fluir com maior naturalidade, entendo eu. Inclusive com relação a essa situação do respeito, que muitas vezes eu pontuo, apesar no ambiente virtual, o senhor está numa sala da Justiça do Trabalho. Então, assim, e pontuando, as pessoas vão recebendo essa concepção e vão já entendendo o melhor, né? É uma questão de tempo, eu enxergo assim. Que bom. Eu espero acho também que essa é a forma ideal. Legal, gente. Compartilhando um pouco a minha impressão, né? Eu imagino que esse trabalho do juiz trabalhista do futuro, no final das contas, seguirá sendo o de resolver conflitos laborais com o uso mais intenso da tecnologia. Haverá juízes na capital, na região metropolitana e no interior.
juízes em áreas urbanas e em áreas rurais, juízes em cidades cosmopolitas e cidades pacatas, interioranas, juízes jovens e juízes experientes, enfim, haverá juízes do trabalho como nossos 3 convidados, cuja trajetória foi possível conhecer durante esse nosso papo. Obrigado, Adriana, Érico e Rita, por compartilharem suas experiências conosco. Obrigado por nos permitirem conhecer um pouco mais da jurisdição trabalhista de Duque de Caxias, Cabo Frio e São Gonçalo. Obrigado por fazerem parte da magistratura trabalhista fluminense e por contribuírem para a grande qualidade de seu trabalho. Fica aqui o convite para voltarem e conversarmos sobre o futuro quando ele virá presente. Fica ainda o convite para que o nosso ouvinte ouça os demais episódios do Jurisdição Fluida, o podcast do projeto Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial. Até a próxima.